Olá, sou Josemari Alves, médica veterinária do MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária, faz parte da equipe do projeto Bahia Produtiva, aqui no território do Cisal. E vamos gravar aqui um encontro sobre compostagem, né? Então, a compostagem é um processo biológico de decomposição e reciclagem de matéria orgânica, como sobra de frutas, verduras e fezes de animais herbívoros, certo? O processo acontece na presença de oxigênio. Ele é um elemento fundamental para que ocorra a compostagem. O resultado é uma espécie de terra preta, um composto orgânico que pode ser aplicado para melhorar o solo sem a possibilidade de contaminação do meio ambiente, certo? É um sistema natural no qual fungos, bactérias e outros micro-organismos transformam os resíduos em compostos orgânicos ricos em humus e nutrientes, certo? Ou seja, você vai colocar o que iria para o lixo na composteira e o processo transformará esses descartes em um adubo natural. O que é o humus? Ele é um componente orgânico, ele é o resultante da decomposição microbiana de resíduos de animais e plantas, certo? O processo de formação do humus é denominado umificação. Pode ser natural, que é produzido por fungos e bactérias, certo? Ou artificial, é dessas duas formas. Na artificial, é induzida através da adição de produtos químicos e água no solo pouco produtivo. A gente busca aqui o que? Trabalhar com o natural, certo? A nossa ideia de compostagem aqui que a gente vai estar passando para vocês é essa. E esse humus ele vai ter que aspecto? Ele vai ser macio, acastanhado, e essa substância amorfa traz muitos benefícios ao solo, tais como: quais são esses benefícios que o humus vai trazer? Melhorar muito as propriedades físicas e químicas do solo, certo? Vai promover a liberação de nutrientes lentamente, né? De forma bem gradativa, tornando a adubação mais eficaz e duradoura, certo? Esse tempo que ele leva vai causar essas ações. Contribui para o aumento da capacidade de tamponamento do solo, certo? Ele vai reter a umidade do solo por mais tempo, também tem essa função, essa propriedade, o humus, certo? Ele vai funcionar como um reservatório de lixo fixo de nitrogênio, certo? Vai ser um reservatório fixo de nitrogênio, que é fundamental para o quê? Para manter a fertilidade do solo, certo? Outra propriedade que traz, ele vai impedir a compactação, certo? De solos argilosos e vai promover a agregação de solos arenosos. Então, nesses dois solos, ele traz essas duas características. No argiloso, vai impedir a compactação, e no arenoso vai trazer a agregação desse solo. O humus também, diluído em água, funciona como um bom adubo foliar suave, certo? Que além de contribuir na prevenção de várias pragas agrícolas. Então, além de ser aplicado no solo, ele também pode ser aplicado nas folhas das plantas, certo? Ele também pode ser utilizado sobre várias formas. Que formas são essas? Para preencher tabuleiros e vasos de germinação. O humus também ele pode ser utilizado unicamente ou também misturado com areia ou turfa, certo? Pode ser só ou junto deles. E pode se espalhar o humus no solo, em cima de plantas, de árvores e arbustos, entendeu? Então pode usar em todos esses vegetais. Ele pode ser diluído também em água para realizar a rega ou pulverização. Sendo um poderoso fertilizante, o humus, ele contém um pH neutro, certo? E ele também, o humus, ele não causa nenhuma reação maléfica como um envenenamento, queimaduras, apodrecimento de plantas. Então, ele é um componente natural que traz infinitos benefícios
para as plantas, certo? Através da respiração. Aí a gente vai falar aqui um pouco sobre a respiração anaeróbica e aeróbica, certo? Na respiração aeróbica, né, com a presença de oxigênio, os micro-organismos conseguem decompor o material e para isso eles vão necessitar do oxigênio presente no ar. Lembra que no início aqui do vídeo eu falei da importância do elemento do oxigênio? Então na respiração aeróbica ele vai necessitar dele por conta disso. A água é um importante fator para o quê? Para que esses micro-organismos viverem e se proliferarem, certo? Então, a gente já falou aqui de oxigênio, da água, tudo isso vai interferir nessa questão da compostagem, interferir diretamente, né, e de forma muito importante. Ainda no processo da respiração, esses micro-organismos eles vão expelir dióxido de carbono e calor, certo? O calor também tem um importante papel aqui na compostagem. No processo de compostagem anaeróbico, né, que é na falta do oxigênio, os micro-organismos eles conseguem decompor a matéria sem a presença deste elemento, do oxigênio, certo? Esta compostagem é mais demorada, certo? A tal da compostagem anaeróbica. E ocorre em baixas temperaturas e também tem uma problemática nessa compostagem. Ela exala odor muito forte. Então, na aeróbica, a gente já não tem essa preocupação dessa questão do odor tão forte. Existem dois tipos principais de compostagem. A vermicompostagem, que este método ele usa a presença de minhocas no processo, certo? Na vermicompostagem, né, desses vermes. Elas são responsáveis pela transformação dos resíduos em humus e é um dos métodos mais rápidos, certo? A vermicompostagem. A outra tipo principal de compostagem é a compostagem seca, certo? Que é a que a gente vai estar fazendo a prática aqui. A compostagem seca tem o mesmo princípio da anterior, da vermicompostagem, mas por não ter a presença de minhocas, a degradação dos resíduos ela ocorre apenas parte dos micro-organismos e é considerada ela mais lenta do que a vermicompostagem. Então a compostagem seca tem o mesmo princípio, só que não utiliza a minhoca e é mais lenta. O que se produz em ambos os casos, tanto na compostagem seca como na vermicompostagem, é igual. É um composto líquido de cor preta e outro sólido que lembra a terra que vimos em floresta. Sabe aquela terra bem rica? É esse elemento que a gente quer trazer aqui. O composto sólido pode ser utilizado tanto na adubação diretamente das plantas, como para revitalizar vasos e melhorar terras enfraquecidas. É esse composto sólido a gente vai usar para isso. E já o composto líquido, né? É um excelente adubo. No entanto, por ser muito rico em nutrientes, ele deve ser diluído. Qual a diluição que a gente deve fazer desse composto líquido? A proporção de 1:10, que é uma parte do composto líquido para 10 partes de água, certo? E a adubação ela não deve ser feita diariamente quando a utilização do composto líquido, certo? Por ser muito concentrado. Para que serve a compostagem e qual a sua importância? A prática evitaria que esse lixo, né? A primeira função que a gente pode observar disso é que essa prática de realizar a compostagem vai evitar que esse lixo fosse enviado para aterros sanitários, certo? Colabora na redução com isso das emissões de gás metano, né? Que é produzido durante a decomposição da matéria orgânica, que ocorre principalmente quando esses resíduos são destinados aos aterros. Então, só de não estar mandando esse resíduo para o aterro, já vai ter um impacto ambiental muito grande, certo? E pensando também em escala doméstica, como é o caso aqui da que a gente vai estar fazendo a compostagem. A composteira, ela pode trazer benefícios e impactar positivamente. Entre os principais estão desses impactos na composteira doméstica, certo? A diminuição do volume de resíduos enviados para os aterros também. Pode gerar uma economia aos municípios com o custo de transporte e do aterro, que vai estar, imagine, todo mundo do município fazendo a sua compostagem. Isso vai impactar, né, na economia do... Para aderir à compostagem, pode evitar
por aderir à compostagem, né, a gente pode evitar até 30 anos de emissão de carbono. Provavelmente, no cômodo que você está vendo este vídeo, pode ter uma lâmpada acesa, certo? Se você usasse a compostagem como uma prática por um único ano, seria possível poupar o carbono emitido por 5 lâmpadas LEDs usadas diariamente por 30 anos. Então a gente observa isso, que só com essa prática de compostagem, o quanto a gente consegue trazer benefícios para o meio ambiente, para o planeta. Então a gente observa aqui à nossa volta, todas esses vegetais, essas plantas, a gente pode utilizar a compostagem, né? Para fazer a adubação de hortas, dos próprios pés de frutas, pé de limão, pé de manga. Então com isso, com a questão da compostagem, você vai enriquecer o solo, do qual tem aí no seu quintal produtivo, num pomar, ou até em escala industrial, certo? Dentro dos nossos empreendimentos. A gente pode montar um pomar coletivo e estar utilizando essa compostagem, que pode ser feita em toda a comunidade. Dando continuidade aqui com a prática de compostagem do método Tacacuca, o que a gente vai utilizar para fazer esse método? Um caixote, certo? Material utilizado, um caixote, TNT, aqui tem 1,5 m de TNT, mais ou menos, né? Matéria orgânica, certo? E matéria seca e terra. Então, são esses o material que a gente vai utilizar nesse método. A terra é a terra que você tem aí mesmo, essa terra aqui, ó. Vendo? Vou raspar aqui do chão, que é o que a gente vai utilizar para fazer esse método de compostagem. Tá bom? A matéria orgânica qual é? São os restos, né, de alimentos, de vegetais. Aqui a gente tem um material mais seco, restante de milho, de palha de milho. E tem a matéria seca também, que é a palha, certo? Precisa ser a matéria seca. E o TNT você encontra, né, no comércio aí, em armarinhos. A gente vai colocar o TNT aqui, certo? Forrar esse caixote. Esse caixote é para dar estrutura aonde a gente vai colocar o material, e o TNT, né, para vazar, para proteger. A gente tem que deixar uma borda livre, que no final a gente vai estar prendendo esse material, para dar forma. Primeiro a gente vai colocar o quê? Qual vai ser a ordem de colocação? Primeiro a matéria orgânica, certo? Primeiro a gente vai forrar, fazer uma camada de matéria orgânica. Essa que você tem aí na propriedade mesmo. Isso aqui é o que, gente? Para a gente dar destinação, né, ao que a gente tem na nossa propriedade. A gente vai fazer uma camada generosa com ela, certo? Depois vai fazer com a matéria seca, certo? Outra camada, forrando mesmo, certo? Outra camada de matéria seca e a outra camada de terra, ó, forrando, cobrindo essa matéria seca. Então é muito importante, e a gente observa que é fácil, né, porque a gente utiliza da destinação aquilo que a gente tem dentro da propriedade, né? Qualquer beneficiário, qualquer agricultor familiar pode estar desenvolvendo sim essa técnica aí na sua propriedade. Qual o outro passo? A gente vai pegar esse TNT, né, e fechar. Fazer como se fosse uma trouxinha mesmo, certo? Fechando bem ele
pega um pedaço de cordão, que a gente utilizou um cordão plástico, né? Para resistir bem. E faz o fechamento da nossa compostagem. Dá um laço. E tá feito. Dando continuidade aqui aos trabalhos de compostagem, né? Tem um método tradicional, onde a gente cava um buraco no chão, mesmo, é bem simples mesmo. Cava o buraco no chão, cobre de matéria orgânica, matéria seca, depois cobre com a terra novamente e periodicamente está revolvendo. Vamos fazer. Certo? Vou cavar um buraco. Aqui, como a gente está fazendo um demonstrativo, não vou fazer um buraco muito grande não, certo? Ó, para apresentar a vocês que existe essa possibilidade. Certo? É o chão mesmo. A utilização. Aqui eu fiz um buraco que dá para fazer um demonstrativo. Tirou-se a terra. Quantos centímetros? Fala quantos centímetros tem. Aqui eu fiz poucos centímetros porque é uma questão mais demonstrativa. Mas você pode fazer muito mais profundo. Agora não tão profundo. Uns 4 centímetros, certo? Por quê? Porque você vai ter que estar sempre revolvendo esse material para oxigenar ele. Que é a função da matéria seca, certo? A gente vai colocar aqui a matéria orgânica, certo? Que aqui vem de resto de milho, certo? Espalha e coloca a matéria seca. Certo? E aí, cobre novamente com a terra. Certo? Isso aqui deixa aqui 7 dias, certo? E revolvendo para que tenha entrada de oxigênio depois, posteriormente, certo? Ó, faz e deixa, e a partir de 15 dias já pode utilizar tanto esse método como o anterior. Esse método, ele ainda é mais simples que os anteriores, é o método de laje, certo? E a gente vai utilizar também matéria orgânica, matéria seca. Mas esse daqui você tem que delimitar um local que você vai realizar o seu posterior plantio. Nesse método, a gente escolhe o local, aí eu escolhi essa área aqui demonstrativa para vocês, certo? E aí a gente faz as camadas para que posteriormente faça o plantio. Primeiro a gente faz uma camada de matéria orgânica, certo? Matéria orgânica. E aí, vocês já escolhem aí na propriedade de vocês um local que vocês queiram fazer uma leira, né? Bonitinha. E já faz isso aqui antes de montar a sua leira. Escolhe a área e faz. Nas leiras, tá vendo aqui? Aí você vai fazendo, montando suas leiras. Pode fazer assim ou assim, certo? Como aqui é uma área demonstrativa, eu fiz um quadrado pequeno para vocês. E faz uma camada também por cima, certo? Dessa matéria seca por cima da matéria orgânica, certo? Vocês vão armazenando isso
para o momento que vocês forem fazer as leiras de vocês. Matéria orgânica, matéria seca, faz, certo? Pega um tronco, eu tinha separado, e faz os furinhos, que serão os locais onde vai ser realizado o plantio. É interessante que seja a mesma pessoa, né, para saber onde é. Faz na terra. Com 30 dias de realizado, né, essas camadas de matéria orgânica, matéria seca, os furinhos com 30 dias. Por que faz esses furinhos? Lembrando muito bem, por conta da oxigenação que é necessário para o momento do plantio, certo? E aí, com 30 dias, você vai fazer o plantio da cultura que você desejar. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.